Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um resumo do livro do canal Existery. Hoje vamos tratar de uma obra muito interessante de Albert Ellis. O título se chama Como Controlar a Sua Raiva Antes que Ela Controle Você. Olha que interessante, hein? Vou trazer aqui para vocês de forma clara e objetiva os principais conceitos e também a aplicação prática no dia a dia, tanto para nosso desenvolvimento quanto para os nossos pacientes, os nossos clientes. Tá bom? Então vamos lá, né? O título completo é Como Controlar Sua Raiva Antes que Ela Controle Você, uma obra publicada em 1997, 28 anos atrás, com dois autores, né? Então, além de Albert Ellis, né, que é um psicólogo e psicoterapeuta americano, criador da terapia racional emotiva, TRE, precursora das terapias cognitivas modernas, temos também Raymond Chip Tafrat, né, que é um psicólogo clínico e pesquisador norte-americano especializado em manejo da raiva, comportamento impulsivo e mudança cognitiva. Colaborou com Ellis, né, na elaboração desse material. Tá? Então vamos lá. Qual que é o contexto quando esse livro foi escrito? Né? Ele surge em uma fase mais prática e madura, né, da obra de Ellis. Ele busca aplicar os princípios da terapia racional emotiva ao problema específico da raiva. Né? Tanto que está até no nome do título do livro, está lá, raiva. Então, uma emoção intensa e muitas vezes destrutiva. Como vai aplicar os conceitos da sua teoria que já estava amadurecida, né, a sua terapia racional emotiva, especificamente no que tange a raiva. Então, o foco é ajudar a compreender como pensamentos irracionais alimentam a raiva e como substituí-los por uma visão mais racional, mais equilibrada, mais flexível. Né? Então, a principal mensagem do livro é: a raiva não é causada diretamente pelas situações, mas pela interpretação irracional que fazemos dela. Então, ao mudar a forma de pensar, né, de uma forma exigente e absoluta para uma forma flexível e racional, é possível reduzir drasticamente a raiva, a ira e lidar com os conflitos de forma mais saudável. Né? Temos uma frase para ilustrar esse pensamento, a mensagem do livro. Né? Você não se irrita pelo que acontece, mas pelo que pensa sobre o que acontece. Olha que interessante, né? É a interpretação que você faz do fenômeno, da experiência, é as suas crenças em relação àquilo que está acontecendo que vai fazer você ficar com raiva. Vamos para os principais conceitos da obra? Então vamos lá. Crenças irracionais que geram raiva, ou seja, né, a raiva nasce de pensamentos absolutistas, como alguns exemplos aqui. As pessoas devem me tratar bem. Devem. Não suporto ser contrariado. Não suporta mesmo? É horrível quando as coisas não saem do meu jeito. Ué, a gente controla tudo e todos, como que funciona isso, né? E as variáveis que a gente não controla, como que é, né? Então é isso. Ellis chama isso de deverismo, a tendência de transformar preferências em exigências. Né? Eu devo, eu não suporto, eu tenho que. Né? Vira uma exigência absolutista e isso gera muitos problemas. Então, por exemplo, alguém te corta no trânsito. Você pensa, ele não devia fazer isso comigo. Aí você sente uma raiva intensa. Tá? Mas e se você pensa, eu preferia que ele não fizesse comigo, mas infelizmente essas coisas acontecem. Quando você flexibiliza um pouco o pensamento, né, a raiva tende a diminuir. No máximo você vai ficar chateado com o que aconteceu, frustrado, alguma coisa assim, mas aquela raiva que pode te colocar numa condição perigosa de agressão, de fazer algo errado, ela diminui, ok? Outro conceito principal aqui da obra, né, é o modelo ABC da terapia racional emotiva, só que utilizado especificamente para o contexto da raiva. Então, por exemplo, né, dentro do modelo ABC, eu tenho o A, que é o evento ativador, né, o que aconteceu. Por exemplo, alguém te criticou. Aí vem o B, né, que é a crença, de belief, em inglês, crença, né, o que você pensa sobre isso, ou seja,
É a sua crença, né? O que você pensa, a interpretação que você faz. Então, por exemplo, isso é intolerável no caso do A, né? Alguém te criticou, isso é intolerável, a sua crença. E qual que é o C, a consequência disso? A emoção que resulta é a raiva, é a fúria. Alguém te criticou, você acha isso intolerável e você fica irado, fúria, né? Então, o segredo está em intervir no B, mudar a crença irracional por uma mais realista. Por exemplo, alguém te criticou, aí você pensa, eu não gostei disso, mas posso lidar com isso sem explodir. Olha só, mudou o B, né? O que acontece com o C, com a consequência, né? Provavelmente não vai ser a raiva. Outro conceito muito interessante é a diferença entre raiva saudável e raiva destrutiva. Sim, existem tipos de raiva, né? E Ellis trabalha isso nessa obra. Tem aquela raiva saudável, que é aquela indignação proporcional, não desproporcional. Indignação proporcional voltada à solução do problema, né? Seria aquela motivação, aquele ímpeto em resolver o problema, porque você está indignado e vamos resolver. Foco na solução. É aquela raiva saudável, né? Onde essa energia foi canalizada para a solução do problema. Mas temos a raiva destrutiva. É aquela exagerada voltada para a vingança ou para controle dos outros, ou das coisas, ou das situações. Tá? Essa é um problema. Então, um exemplo. Reclamar de uma injustiça de forma firme é algo saudável. E isso é diferente de insultar o outro, né? Porque diante de uma injustiça eu insulto o outro, isso é destrutivo, né? Entenderam a diferença? Então é isso. Vamos lá para mais conceitos importantes. Temos o conceito de aceitação incondicional, né? E na teoria de Ellis isso é muito importante, é parte integrante e vital da teoria. Por quê? Porque para controlar a raiva é preciso aceitar três coisas. Tá? Sempre partindo do princípio de que a aceitação não é sinônimo de conformismo. Ah, eu tenho que aceitar isso, eu me conformar com isso. Não, é diferente. Você aceita a situação para a partir dela você poder mudar. Tá? Quando você não aceita nem a situação, como que você vai conseguir mudar algo? Né? Então, para eles, para controlar a raiva, é preciso aceitar três coisas. Aceitar a si mesmo, ou seja, você é humano e você pode errar, né? Sem se odiar, ok? Somos humanos, podemos errar, tá? Uma certa tolerância, uma certa flexibilidade aí. Aceitar os outros, ou seja, as pessoas falham, né? Não é terrível, é parte da vida. As pessoas erram. Inevitavelmente, as pessoas vão falhar com você, vão te frustrar, incluindo as pessoas que você mais ama, né? Esposa, marido, filhos, pais, sempre vão te frustrar porque as pessoas são diferentes, pensam diferentes, foram criadas de forma diferente, têm crenças diferentes. Então, é parte da vida. Inevitavelmente, os outros vão te frustrar. Então, aceite que os outros são falíveis, né? São passíveis de erro, de falha. Aceite isso. Tá? Aceitar o mundo. Ou seja, a realidade não é perfeita. Né? Isso é normal. As coisas não são sempre do jeito que a gente quer. Tá? Nós precisamos se conectar com a realidade, aceitar a realidade como que ela é. Para a partir desse movimento de aceitação, eu inicio processos de mudança, né? Dentro do que é possível, dentro do que é factível. Ok? Então, a raiva nasce do não aceitar, de querer que o mundo obedeça às nossas regras. Olha quando a gente vira essa chavinha, né? Tudo fica mais... é libertador. Tudo fica mais claro, mais nítido, né? E a gente tem uma postura, uma conduta mais assertiva na vida. Ok? Outro conceito muito interessante e importante da teoria de Ellis. Reestruturação racional. Ellis ensina a disputar os pensamentos raivosos. Você está com ira, né? Vamos fazer uma situação hipotética aqui. Você está irado porque aconteceu algo, tá bom? Então vamos lá. Onde está a prova, né, de que aquela pessoa deveria agir assim ou assado? Opa, você já começa a questionar a sua raiva. É realmente insuportável? Porque você está com raiva, você está irado, você está achando aquela situação insuportável. Respira fundo e pensa, é realmente insuportável? Tá?
O que eu ganho ficando furioso? Olha que questionamento importante e interessante, né? O que eu ganho ficando furioso? Né? O quanto essa energia me consome, me desgasta. Né? Então tem que pensar sobre tudo isso. Né? O que ele chama de disputar pensamentos raivosos. Essas perguntas ajudam a desmontar crenças irracionais e restaurar o autocontrole emocional. Tá? Vamos para aplicações práticas. Eu sempre trago aqui um slide mostrando quais são as aplicações práticas para o nosso dia a dia. Quando a gente sente raiva, a gente ou o nosso paciente, né, nosso cliente, identifique o pensamento por trás da emoção e busque substituir o isso é intolerável por isso é desagradável, mas eu posso lidar com isso. Tá? Eu posso lidar com isso. Isso é uma das formas práticas da gente conseguir conter aí a ira, a raiva. Tá? Usar a razão antes da reação. Em vez de responder impulsivamente a críticas ou falhas, respire fundo, questione o pensamento e escolha uma resposta útil. Isso vai garantir uma atuação mais assertiva aí nos relacionamentos. Aplique a aceitação incondicional dos outros. Ele está falando incondicional. Pode parecer difícil, pode estar parecendo estranho, mas é a recomendação dele. Incondicional é que não depende de condição. Aceite e pronto. Entenda que ninguém é perfeito e que ficar furioso raramente resolve algo. Não vai. A sua ira, a sua raiva não vai resolver nada. Tá? A não ser que você canalize ela para raiva positiva, como a gente já falou agora há pouco. Tá bom? Então, ficar furioso raramente resolve. E às vezes até piora, costuma afastar as pessoas. Ok? Uma outra coisa muito, muito importante, tá? Da teoria de Ellis, que serve uma aplicação prática para a nossa vida e a vida dos nossos pacientes, que é abandonar o deverismo. Tá? Ou seja, eu tenho que partir de posturas, isso aqui é um exemplo, tá? Tem várias. Tá? Por exemplo, as pessoas não deviam pensar assim. Isso é um absurdo. Né? Troque esse tipo de pensamento autoritário, né? Eventualmente ditatorial, por eu gostaria que as pessoas pensassem como eu. Mas é natural, dá aquela respirada fundo, né? É natural que nem todos vejam o mundo do mesmo modo. Isso é a realidade. Eu preciso me conectar com essa realidade para não sofrer, para não ficar com raiva. Né? Vamos lá, frases marcantes. Eu sempre trago aqui as frases marcantes da obra. A raiva é uma emoção que você cria, não algo que o mundo impõe a você. Né? Não é o evento, como ele colocou algumas vezes, né? É a interpretação que você faz do evento. Ok? Então, essa frase resume o princípio central da terapia racional emotiva. Né? Somos autores de nossas emoções. Uma outra frase. Você pode sentir indignação sem perder o controle. A diferença está em como você pensa e interpreta o que aconteceu. Já falamos sobre isso. Mostra a distinção entre a raiva útil e a raiva destrutiva. Tá? O controle da raiva começa quando você para de exigir e começa a preferir. Para de exigir e começa a preferir. Ou seja, essa frase expressa a transformação cognitiva que reduz sofrimento. Tá? Muito interessante. Vamos para a reflexão final? Então é isso. Começando pela principal lição, as principais lições aí desta obra. A raiva não é inevitável. Ela é aprendida e sustentada por pensamentos irracionais. Ao identificar e questionar essas crenças, esses pensamentos irracionais, quando eu questiono eles, a gente pode recuperar o poder sobre nossas reações emocionais e transformar conflitos em oportunidade de crescimento. Como eu vou transpor as adversidades inevitáveis da vida sentindo raiva e tendo posturas inadequadas? Né? Se eu consigo controlar, né, inibir reações impulsivas, controlar as minhas emoções e atuar de forma um pouco mais racional, inevitavelmente eu vou amadurecer, eu vou crescer, eu vou evoluir, eu vou expandir minha consciência, eu vou fortalecer a minha personalidade. É isso que esta obra traz aqui para nós de muito importante.
Por que que vale a pena ler? É uma obra simples, direta, objetiva, prática, une uma psicologia sólida e exercícios aplicáveis no cotidiano. Né? Ellis vai mostrar que controlar a raiva não é reprimir, né? É canalizar, é entender e redirecionar o pensamento que a alimenta. Tá? Então leiam esta obra. Reflexão final. A verdadeira força não está em dominar os outros com raiva, mas em dominar a si mesmo com a razão. Tá bom? Então é isso. Deixo aqui o meu muito obrigado. Né? Tem outras obras aqui do Ellis no canal. Vou deixar aqui uma indicação bem legal para vocês. Se gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que você ama, para fazer a diferença na vida das pessoas que fazem sentido para você. Tá bom? Nos vemos aí no próximo vídeo.